Hoje nosso grupo irá apresentar o tema Leis de Newton, algumas aplicações em meios de transporte. Nosso grupo é composto por eu, Beatriz, Eduardo, Henrique, Júlia e Maria Júlia. Antes de falar sobre as leis de Newton, é importante conhecer um pouco de quem foi o homem que descobriu essas leis. Isaac Newton. Ele foi um matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês que nasceu em uma pequena aldeia da Inglaterra no dia 4 de janeiro de 1643. Ao longo de sua vida, Newton fez descobertas fundamentais e importantíssimas para a ciência e matemática, como, por exemplo, o cálculo diferencial integral, a descrição de fenômenos ópticos, a lei de gravitação universal, dentre muitos outros. Mas uma das suas maiores descobertas foram as 3 leis do movimento, também conhecidas como as 3 leis de Newton. Essas leis foram descobertas entre 1655 e 1657. Nesse período também foi o período que a universidade ficou fechada por consequência da peste bubônica. As 3 leis só foram publicadas em 1687, no seu livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Essas 3 leis têm por objetivo estudar as forças que atuam sobre um objeto produzindo ou alterando seu movimento. A primeira lei de Newton, também denominada de lei da inércia, diz que um corpo em repouso permanece em repouso, a não ser que uma força externa atue sobre ele, e um corpo em movimento continua em movimento com rapidez constante e em linha reta, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Isso significa que um objeto em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer nesse estado se a força resultante sobre ele for nula. Tomando como exemplo essa imagem, pode-se observar que tanto o veículo quanto a bagagem estão em movimento retilíneo uniforme. Porém, no momento em que o veículo freia, entrando em estado de repouso, a tendência da bagagem é continuar em movimento, uma vez que nenhuma força está atuando sobre ela, e por isso ela é arremessada para frente. A segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, diz que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele, e o inverso da sua massa é a constante proporcionalidade. Por meio desse enunciado, conseguimos chegar na equação que diz que a força resultante que atua sobre um corpo é igual à sua massa vezes a aceleração. E por meio dessa equação, podemos concluir que, caso existam 2 corpos com diferentes massas, ao aplicar uma mesma força em ambos, aquele de menor massa terá uma aceleração maior. A terceira lei de Newton, também chamada de lei da ação e reação, diz que quando 2 corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são iguais em módulo e têm sentidos opostos. Tomando por exemplo essa imagem, pode-se observar que durante a colisão dessas 2 esferas, o corpo A exerce uma força sobre o corpo B, denominada FAB, e pela terceira lei de Newton, o corpo B vai exercer uma força de mesmo módulo, porém de sentido oposto, sobre o corpo A, denominada FBA. O nosso trabalho falará sobre as já citadas leis de Newton nos meios de transporte, explicando vários fenômenos que são possíveis através do bom entendimento dessas leis. Esse tema foi escolhido pela importância significativa que os automóveis trazem para o mundo, já que eles são utilizados amplamente no mundo todo pela maioria das pessoas, transportando bens ou pessoas, sendo de uso próprio ou não, como por exemplo para empresas. Os automóveis são escolhidos entre vários tipos, por causa de sua utilidade, velocidade ou conforto. Logo, possuem uma variedade para que seja possível encontrar a mais adequada para diversos tipos de situações. Os meios de transporte servem também para descobertas em locais que o homem não consegue chegar naturalmente, utilizando-os para pesquisa, tendo como, por exemplo, submarinos e foguetes, com robôs carros acoplados neles para que seja possível análise em ambientes que o homem não consiga sobreviver. Como já foi citado, os meios de transporte não ocupam apenas o meio terrestre, eles também podem ser aéreos ou fluviais, como o submarino e o foguete. Porém, nesse trabalho só falaremos sobre os meios terrestres. Eles apresentam um papel fundamental para a sociedade, pois é por meio deles que o transporte de pessoas e bens ao redor do mundo pode ser feito de maneira rápida e segura. Ou seja, a importância destes meios é global,
e por isso que sua segurança é um tema tão importante. E para que seja possível criar meios de transporte cada vez mais seguros, é necessário um estudo sobre as forças atuantes em um corpo, bem como as leis que regem seu movimento, assim como se segue no trabalho. Falando dessas leis e as forças atuantes, elas explicam diversas situações envolvendo automóveis. Ao darmos maior foco na força de atrito, apesar de atuar como uma força destrutiva, se mostra fundamental para que ocorra a movimentação do carro e a realização das curvas. Considere um veículo com tração nas rodas traseiras como indica a imagem. Pela terceira lei de Newton, o solo fará uma força de reação, força de atrito, de igual intensidade à força realizada pelo carro, porém com sentido oposto. Nesse sentido, a propulsão do automóvel é realizada pelo atrito, movendo o carro para frente. O mesmo conceito vale para a ré. Porém, como o movimento do pneu traseiro ocorre no sentido anti-horário do nosso campo de visão, eles farão uma força sobre o solo para frente, enquanto que o solo fará uma força de reação de mesmo módulo e sentido contrário, empurrando o carro para trás. Existem algumas situações em que é possível observar a falta de atrito em um veículo. Por exemplo, no fenômeno de aquaplanagem, fenômeno que ocorre quando um veículo passa sobre uma poça de água, ocasionando a perda de controle da direção. Quando o veículo passa por uma situação dessa, perde o controle momentaneamente, uma vez que o atrito que dá a estabilidade para o carro deixe de existir, fazendo com que a roda passe a derrapar, podendo acarretar diversos acidentes. Outra situação em que é possível observar a presença da força de atrito é durante a realização de curvas. A primeira lei de Newton, quando entramos em uma curva, temos a tendência de manter o estado de movimento retilíneo uniforme, de forma que deve existir uma força que mude o estado do veículo para que ele possa realizar a curva. A força de atrito entre o solo e o pneu é aquela que garante que o veículo consiga realizar o movimento circular. Além disso, pode ser visto que é possível também estudar as questões de segurança. Muitos equipamentos de segurança foram criados pensando em situações em que as leis de Newton estão presentes, como o cinto de segurança e o encosto de cabeça, pensado como forma de evitar acidentes. Seu funcionamento pode ser explicado através da segunda e a terceira lei de Newton. Para realizar a desaceleração do motorista, é necessário que a força aplicada seja proporcional à desaceleração, obedecendo o princípio fundamental da dinâmica. Além disso, quando o cinto é acionado, o indivíduo exerce uma força sobre ele, a força de ação, enquanto que o cinto reage ao motorista com uma força de mesmo módulo, porém de sentido oposto, impedindo-o de ser arremessado. Supondo agora que o veículo está em repouso e este sofreu uma colisão traseira. Nessa situação, o carro irá adquirir uma aceleração e, pela lei da inércia, todos os passageiros tentam manter o seu estado de repouso. Então, eles sofrem uma força do encosto do banco, que lhes imprimirá a mesma aceleração do automóvel. Porém, em uma pessoa adulta, apenas o encosto empurra as costas para frente, o que fará o seu pescoço se inclinar bruscamente para trás. Uma situação dessa pode causar diversos danos para o passageiro. Para evitar esse tipo de coisa, é essencial que o veículo possua encosto de cabeça, pois ele exercerá na cabeça da pessoa uma força que lhe imprimirá a mesma aceleração adquirida pelo restante do seu corpo, evitando danos ao pescoço da pessoa. Dessa forma, concluímos que os meios de transporte são fundamentais para o funcionamento das sociedades, sendo responsáveis pela circulação mundial de pessoas, bens e serviços. A partir do avanço da tecnologia, nesses meios passaram a realizar a circulação de forma muito mais rápida e segura, diminuindo drasticamente o tempo das viagens. Conhecer as leis de Newton e a força de atrito é essencial para desenvolver novas tecnologias, melhorando ainda mais o desempenho e segurança de cargas e pessoas. Desenvolvimento também formas de aumentar a eficiência, ajudando a compreender e prevenir situações indesejáveis no trânsito, como, por exemplo, os acidentes. Assim finalizamos o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos.